Sabe, a licitação pública é a grande regra do jogo para garantir justiça e o melhor preço nas compras do governo. Mas e quando fazer uma licitação simplesmente não funciona, ou nem é possível? É justamente sobre esse equilíbrio entre a regra e a exceção que a gente vai conversar agora. Imagina só essa cena. Ela mostra direitinho o tipo de problema que precisa de uma solução legal que seja rápida. E a resposta curta é: não, não precisa abrir uma licitação completa. E a lei, claro, tem os caminhos para resolver isso. Olha, para começar, a gente tem que ter uma coisa bem clara. A licitação é o padrão. Ela existe para garantir que o governo consiga a melhor oferta, sabe? Para ter competição de verdade e evitar qualquer tipo de favoritismo. Pensa nela como a grande avenida das compras públicas. E aqui que a coisa começa a ficar interessante. Essas saídas não são um jeitinho, não são brechas na lei, nada disso. São, na verdade, atalhos previstos na própria lei, rotas alternativas para quando a estrada principal simplesmente não serve. O nome oficial para essa solução, para esses atalhos, é contratação direta. E ela funciona basicamente por dois caminhos bem diferentes, cada um com a sua própria lógica, como a gente vai ver agora. Então, o ponto central é esse aqui. Inexigibilidade de um lado e dispensa do outro. Na inexigibilidade, não tem como competir. É impossível. Pensa tipo, só existe um fornecedor no mundo para aquilo. Já na dispensa, a competição até poderia rolar, mas a lei deixa passar, sabe? Por um motivo específico, tipo a urgência ou porque o valor é muito baixo. Certo, vamos mergulhar no primeiro caminho, a inexigibilidade. E aqui a lógica é bem simples, na verdade. Como é que você vai fazer uma competição se simplesmente não tem com quem competir? Essa frase, olha, mata a charada. Pensa bem, licitar é competir. Se não existe competidor, o processo todo perde o sentido, não é mesmo? E a lei dá uns exemplos bem clássicos para a gente entender. Um fornecedor que é o único que vende um certo produto. Um artista famoso para fazer um show. Um especialista super renomado para um serviço técnico bem específico. Ou então, um imóvel que, pela localização dele, é o único que resolve o problema do governo. Olha, esse exemplo do artista deixa tudo muito claro. Imagina que uma prefeitura quer contratar um show da Ivete Sangalo para a festa da cidade. Não tem como abrir uma licitação e pedir propostas da Ivete B ou da Ivete C, certo? A contratação tem que ser direto com ela ou com o empresário dela, porque simplesmente não existe competição para isso. É ela e pronto. Beleza, agora vamos para o segundo caminho, o da dispensa. Aqui a história é um pouco diferente. A competição até seria possível, mas a lei dá uma autorização para pular essa etapa por alguns motivos bem claros, como eficiência ou urgência. E aí, a decisão fica na mão do gestor público. Ele pode escolher dispensar ou não. Imagina só o custo, o tempo que leva para fazer uma licitação inteira. Para comprar pouca coisa, às vezes todo esse trabalho burocrático sai mais caro que o próprio produto ou serviço, né? Por isso, a lei coloca uns limites de valor. Então, para obras e serviços de engenharia, ou até para manutenção de carros da frota, o teto para contratar direto, sem licitação, é de R$100 mil. Agora, se for para comprar outras coisas, tipo material de escritório, computador ou contratar outros tipos de serviço, esse limite já cai pela metade, R$50 mil. E esse gráfico aqui mostra direitinho essa diferença. São dois limites bem claros, definidos em lei justamente para deixar a máquina pública mais ágil nessas contratações de menor valor. Mas não é só por causa do valor não. A dispensa também vale para aquelas situações bem críticas. Lembra daquele exemplo da enchente, lá no comecinho? É um caso clássico de emergência que permite a dispensa. E também acontece quando uma licitação dá errado, sabe? Quando ninguém aparece ou quando todos os participantes são desclassificados. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como é que a gente garante que essas exceções não viram a regra? Ou pior, uma porta aberta para a corrupção? Pois é. A lei prevê um processo bem rigoroso, mesmo quando não tem licitação. É isso aí. Pular a licitação não é bagunça. Não significa fazer de qualquer jeito. Pelo contrário, tem que montar um processo administrativo completo, todo documentado, justificando tudo. Por que precisa comprar, por que escolheram aquele fornecedor e por que aquele preço é justo. Tudo precisa estar no papel, tintim por tintim, e ser aprovado. E olha, as consequências para quem faz errado são bem sérias. Se ficar provado que uma contratação direta foi feita de má-fé, com fraude, tanto o servidor público quanto a empresa contratada respondem juntos pelo prejuízo. Isso mesmo, os dois pagam a conta. Então, é um baita incentivo para todo mundo andar na linha. Bom, a gente está chegando ao final, e aí, qual é a grande ideia que fica disso tudo?
Essa tabela aqui resume bem a diferença. De um lado, a inexigibilidade, que é quando não tem como competir, é um fato. Do outro, a dispensa, que é quando a lei permite não competir. A primeira, então, é uma constatação da realidade. Já a segunda é uma escolha do administrador. Mas, claro, sempre seguindo regras bem estritas. Então, o ponto principal é o seguinte: a contratação direta, quando é bem feita, é uma ferramenta super necessária. Não é um jeitinho, é um mecanismo. Ela dá agilidade para o governo responder a uma emergência, fazer compras pequenas sem gastar uma fortuna com burocracia e ter acesso a serviços que são únicos. E tudo isso com um processo de controle por trás. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A lei dá as ferramentas, para buscar esse equilíbrio entre ser rápido e ser justo. O desafio, que é constante e de todo mundo, é garantir que essa balança pese sempre para o lado certo, o do interesse público.